Senhor já ministrou ao coração dele, tenha total primazia e liberdade para falar conosco, porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. O teu filho, que ele seja um instrumento em tuas mãos para ministrar aos nossos corações a tua palavra, que ele seja uma flecha polida, sacada da aljava do Senhor, e acerte o alvo que é o nosso coração, Senhor. Bendito seja o teu nome, graças te damos, no nome de Jesus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que é um momento de muita alegria de estarmos aqui nesta noite para juntos compartilharmos uma palavra da parte do Senhor. Eu gostaria que você meditasse nesse hino que eu pedi para os levitas cantarem, que você possa meditar nessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vou compartilhar nesta noite uma palavra da parte de Deus para você, mas eu quero te dizer que não é nenhuma novidade para você. Essa palavra, inclusive, ela já foi ministrada por alguns irmãos aqui nessa casa, mas a cada um de nós que lermos um texto da palavra, o Senhor sempre dá algo diferente. E essa palavra, ela me impactou porque ela trouxe mudança para a minha vida. Inclusive, eu já tive uma oportunidade para ministrar essa mesma palavra, mas quando eu a li novamente, o Senhor falou algo diferente comigo. O Senhor sempre fala algo diferente quando nós vamos ler a palavra do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo de número 6. Hoje eu vou dar muito trabalho para o obreiro que transporta a água aqui, porque eu tomo muita água. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Como eu falei, é uma palavra bastante conhecida, simples, mas ela falou profundamente no meu coração, ela trouxe mudança para mim, e o desejo do meu coração é que ela também, nesta noite, traga mudança para você. Então você não fique atento à minha pessoa, ao José Maria que está aqui em cima, mas fique atento na palavra do Senhor, porque o que vai mudar a sua história, a sua vida, é a palavra. Amém. Tinha 2 Samuel, segundo Reis não. Então começa dizendo assim, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Não, mas livro de Samuel. O capítulo de número 6. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaã, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô ia na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá,
por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom em Gade. Só até aí. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite que essa palavra, Deus começou a compartilhar comigo, a tratar da minha vida, uma vez que eu fui no monte, e ali houve um mover de Deus, e aquela palavra veio na minha mente. Eu cheguei em casa, comecei a trabalhar, a estudar essa palavra, o que Deus queria falar através dessa palavra, mas Deus não queria falar com outra pessoa a não ser comigo, porque havia algumas coisas na minha vida que precisava ser tratado, havia algumas coisas na minha vida que precisava ser tirado, havia algumas coisas na minha vida que precisava ser colocado, mas antes Deus queria tratar comigo, e Deus tratou comigo através dessa palavra, queridos. Mas para que nós possamos entender essa passagem que nós lemos aqui agora, eu gostaria de levar você um pouco mais atrás, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 4, que lá começa uma guerra entre os israelitas e os filisteus, a qual nós vamos entender o porquê dessa passagem. Então a Bíblia começa dizendo lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, que os israelitas, eles saíram para a batalha contra os filisteus. Os filisteus acamparam em Benés, os israelitas acamparam em Benés e os filisteus em Efaque. Israel foi derrotado pelos filisteus e perdeu cerca de 4.000 homens nessa batalha. E interessante, irmãos, que quando acontecem algumas coisas na nossa vida, às vezes nós não somos capazes de assumir os nossos erros, nós não somos capazes de assumir a nossa derrota, mas nós queremos encontrar um culpado para aquilo que não deu errado, para aquilo que não deu certo na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que os israelitas, eles começaram a culpar o Senhor, o porquê que eles não venceram a batalha. Assim, ainda é hoje na nossa vida, quando algumas coisas não dão certo na nossa vida, nós queremos encontrar um culpado, mas nós temos que entender que o Senhor, nosso Deus, Ele não é o nosso serviçal. Tudo que nós temos, tudo que nós vamos fazer, todos os nossos projetos, nós temos que apresentar ao Senhor, nós temos que consultar ao Senhor. Senhor, nós temos capacidade de fazer os nossos próprios projetos, mas primeiro temos que apresentar ao Senhor. Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio. Senhor, essa empresa é de Deus. Senhor, esse namoro é de Deus. Senhor, o Senhor vai estar comigo nesse casamento. Senhor, o Senhor está comigo nessa jornada. Porque depois, irmãos, que a vaca atolou, não adianta encontrar um culpado. Não adianta querer encontrar um culpado daquilo que nós mesmos fomos culpados. E a Bíblia continua dizendo que as autoridades de Israel mandaram buscar a arca do Senhor, porque ali eles pensaram: bom, nós perdemos a batalha, mas nós sabemos que a arca está conosco. A arca, ela representa
a presença de Deus. A arca, ela representa a glória de Deus. Então eles mandaram buscar a arca, porque eles pensaram assim com eles: bom, agora com a arca, com a presença de Deus no meio do arraial, vai dar tudo certo, nós vamos ganhar essa batalha. Mas a Bíblia continua dizendo que quem trouxe a arca do Senhor para o acampamento dos israelitas foram os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Todos nós conhecemos a história desses dois homens. Inclusive lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli já eram conhecidos como os filhos de Belial. Os filhos de Belial, os homens perversos perante o Senhor, os homens que já não eram mais tidos como profetas, como sacerdotes, como cuidadores da casa de Deus. Porque, para você poder entender bem, eu sei que você sabe o que significa filhos de Belial, mas filhos de Belial, eu vou dizer para você, filhos do inferno, filhos de Satanás, homens perversos, porque eles defraudavam a casa do Senhor, eles roubavam a casa do Senhor, eles colocavam as mãos naquilo onde não era permitido para eles. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito importante que nós devemos aprender como filhos de Deus, como servos de Deus. Nós não devemos colocar as nossas mãos naquilo que não nos pertence. As coisas, não só na casa do Senhor, mas no geral, só podemos colocar as mãos naquilo que é nosso. E continuando a história, a Bíblia diz que quem trouxe a arca do Senhor para o acampamento dos israelitas foram os filhos de Eli. Mas interessante, irmãos, que a presença de Deus, independente do ambiente aonde a presença de Deus chega, ela traz mudança. Aleluia. Ela traz mudança para a vida ou traz mudança para a morte. Só vai depender de nós. Só vai depender daquele que está junto à presença. Pode trazer vida para ele, mas também pode trazer morte. A Bíblia vai dizer que quando a arca do Senhor chegou no arraial dos israelitas, no acampamento deles, eles fizeram festa, eles ficaram alegres, eles festejaram porque pensaram assim: a arca agora está conosco, nós vamos vencer a batalha. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que eles fizeram um alvoroço tão grande que chegou a tremer a terra. E esse barulho, ele chegou lá no acampamento dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que trouxe um alvoroço para eles também. E eles disseram assim: o Deus dos hebreus está lá com eles. E agora? O que será de nós? Até que se levanta um dos guerreiros e diz: olha, vamos nos levantar e vamos lutar. Não tenham medo, ou vocês querem ser escravos dos hebreus. E ali se levantou aquele homem para encorajá-los. E a Bíblia diz que eles partiram mais uma vez para a guerra. Eles partiram mais uma vez para a batalha. E mais uma vez, Israel perdeu a guerra, perdeu a batalha. Interessante, irmãos, que na primeira batalha, a Bíblia diz que eles perderam 4.000 homens sem a arca de Deus. E agora, com a arca de Deus, eles perderam 30.000 homens. Como pode isso? Sem a arca, sem a presença, perderam 4. E agora, com a arca, com a presença, perderam 30.000 homens. E ainda vai mais muito longe. A Bíblia vai dizer que além deles serem derrotados, além deles terem perdido
30.000 homens, a arca da aliança foi levada. Ai, Deus. A arca da aliança, ela foi levada pelos israelitas. Queridos, os filhos de Eli, quando trouxeram a arca para o meio do arraial, eles apenas estavam transportando, para eles era apenas um amuleto. Eles não tinham mais reverência pela glória de Deus. Eles não tinham mais reverência por aquilo que eles estavam transportando. E não trouxe nada para acrescentar no meio deles. Porque muitas pessoas, às vezes, estão na casa de Deus, mas já perderam o temor das coisas de Deus. Fazem as coisas na casa de Deus, pensando que estão fazendo para Deus, mas já não mais estão fazendo. Já não estão mais fazendo para Deus. E nessa ocasião toda, a Bíblia vai dizer que foi um homem até ali e trouxe a notícia desse desastre. Chegou até ali e disse: olha, nós perdemos a batalha, teus filhos foram mortos, e mais ainda, a arca do Senhor, ela foi levada. E a Bíblia vai dizer que ele, ao ouvir essas palavras, ele caiu para trás. A Bíblia vai dizer que ele quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. E uma das esposas dos filhos de Eli, a esposa de Finéias, ela ouviu esse relato. E a Bíblia vai dizer que ela, estando grávida, ela ouviu essa notícia, que seu sogro tinha falecido, que seu marido tinha falecido, e mais ainda tinham levado a arca da aliança. E a Bíblia diz que ela estava grávida e sentiu as contrações e deu à luz. Ela deu à luz. E a Bíblia vai dizer que as mulheres que fizeram o parto chegaram até ela e disseram: mulher, não tenha medo, fique tranquila, porque você deu à luz a um filho varão. Elas quiseram até consolar ela, porque ela deve ter pensado assim: bom, agora o que será de mim? Meu sogro morreu, meu marido morreu, e levaram aquilo que a gente tinha de mais precioso, a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher colocou o nome do seu filho de Icabode, que significa a glória se foi. Levaram a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer que os filisteus, eles levaram a arca e colocaram dentro do templo de Dagon, e colocaram diante da estátua do Deus deles. E essa estátua, o Deus deles, tinha um formato de peixe. E a Bíblia vai dizer que quando eles voltaram do templo de madrugada, de manhã cedo, o Deus deles estava caído. E eles levantaram e colocaram ele na mesma posição que estava. Mas na manhã seguinte eles retornaram, e o Deus deles estava caído, com o pescoço quebrado e ainda com as mãos quebradas. Ai, irmãos, o que nós podemos entender com isso é que ninguém consegue ficar nada, e nem ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Aleluia. O pastor Marco falou uma coisa aqui das irmãs que rodam e dançam no poder. Eu tenho observado algumas coisas também, que algumas quando recebem oração, ou algumas quando estão aqui no altar, elas são tocadas pela glória de Deus. Sabe, o poder é tão forte que elas não conseguem ficar de pé. Já observaram isso?
o toque de Deus, a presença de Deus sobre esses homens, sobre essas mulheres, é tão grande que eles não suportam ficar de pé diante da glória de Deus. Ai, Deus. E a Bíblia vai dizer que depois disso, a mão do Senhor passou sobre eles, trazendo uma devastação, afligindo com tumores, com pragas. Ai, irmãos, eles começaram a ficar aterrorizados com o que o Deus de Israel estava fazendo com eles. Até que eles disseram: a arca do Deus de Israel não pode mais ficar aqui conosco, pois a mão dele passa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. E a Bíblia vai dizer que a arca do Senhor ficou com eles por cerca de 7 meses. Então os filisteus chamaram o seu sacerdote, os seus adivinhas, e perguntaram: o que faremos com a arca do Deus dos Hebreus? Aonde colocaremos? Porque no nosso meio ela não pode mais ficar, porque já está nos trazendo danos, já está nos causando muitos danos, já está trazendo muitas dificuldades para nós. O Deus dos Hebreus não pode mais ficar no nosso meio. E a Bíblia vai dizer que eles devolveram a arca e ainda mandaram uma oferta junto. Eles disseram assim: vamos fazer os objetos de ouro, representando aquilo que está nos afligindo, a praga que veio sobre nós. Pode ser que assim o Deus dos Hebreus cesse sobre nós essa praga. Interessante que a Bíblia vai dizer que eles fizeram uma carroça nova, colocaram a arca em cima e colocaram as ofertas e largaram ela junto com os bois para ir embora, para ver até onde ela ia, para ver se os bois realmente saíam da terra deles. Até que a Bíblia vai dizer que a arca, que essa carroça junto com a arca e as ofertas, ela chegou em Kiriat Jearim. Mas interessante, irmãos, que eu disse para vocês no início, que aonde a glória de Deus chega, ela traz mudança, ou para a vida ou para a morte. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ela chegou em Kiriat Jearim, os homens que ali viram se alegraram, mas também não tiveram reverência com a arca do Senhor. E alguns tiveram curiosidade e foram olhar o que tinha dentro da arca. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião o Senhor matou mais 70 homens pela sua irreverência. E a Bíblia vai dizer que a arca, ela foi repousar na casa de Abinadab. E quando ela chegou na casa de Abinadab, ali ela ficou esquecida. Ali ninguém mais se lembrou da arca do Senhor. Passou-se alguns reinados, passou-se um bom tempo, até que chegou o reinado de Davi. E aqui eu digo como os pregadores, a mensagem começa agora. Bendito seja o nome do Senhor. Até que Davi, ele se lembrou da arca do Senhor. Chegou o reinado de Davi, e ele se lembrou e disse: vou preparar um lugar e vou buscar a arca da aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi. Mas interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer
que Davi convocou uma reunião com os seus líderes e com as pessoas mais importantes da cidade. E foram buscar a arca. E puseram também a arca em cima do carro novo que Davi fez. Eles foram buscar a arca da casa de Abinadab. Davi mandou fazer um carro novo para buscar a arca. Mas, irmãos, o mais interessante em tudo isso é que eu pude ver que foi o primeiro erro de Davi. Porque Davi, ele quis fazer da mesma forma que os filisteus. Ele quis trazer a arca da aliança. Ele quis trazer a glória de Deus em cima de carros, em cima de uma carroça. Ele não foi consultar os pergaminhos. Ele não foi consultar como transportar a arca do Senhor. Porque havia os escritos, Moisés deixou os pergaminhos, como conduzir a arca do Senhor. A arca do Senhor ela deveria ser conduzida nos ombros dos sacerdotes, não em cima de carro, não em cima de carroça. Por mais que tenha sido boa a intenção de Davi, por mais que ele tenha preparado um carro, sabe, bonito, novo, mas ele fez da forma errada. Queridos, de boa intenção está cheio de pessoas por aí. De boas intenções, algumas pessoas até dizem que o inferno está cheio de boas intenções. Tem muitas pessoas que até querem fazer as coisas para o Senhor, até querem fazer as coisas na casa de Deus, mas estão fazendo da forma errada. Não consultam ao Senhor de que forma devem fazer, como devem proceder, de que forma pode ser a trajetória. Porque se a casa é de Deus, se o templo é do Senhor, há um dono, há alguém que comanda, há um chefe, há um superior. Tudo tem que ser consultado ao Senhor. Tudo tem que ser apresentado ao Senhor. Tudo tem que ser colocado nas mãos do Senhor, para que nós não venhamos fazer as coisas de qualquer maneira. Até que nós estamos pensando que estamos fazendo certo, correto, mas o Senhor tem que ser consultado para que nós possamos fazer de acordo com a lei do Senhor. E Davi ele começou com boas intenções, mas foi fazer as coisas da forma errada. E continuando aqui a história, eles levaram a arca da casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer que Aiô andava na frente, e Davi e os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Quando chegou na eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Queridos, quando nós fazemos as coisas sem a direção de Deus, muitas das vezes pode haver morte. Porque Uzá, ele estava com boas intenções, ele queria fazer o melhor, ele queria proteger, segurar a arca de Deus para não cair, mas ele fez um ato de irreverência. E ao tocar na arca do Senhor, a Bíblia vai dizer que se levantou a ira do Senhor contra ele, e ele morreu ali mesmo, por causa da sua irreverência.
Porque é um relato, irmãos, na Bíblia, que a arca do Senhor, ela não deveria ser tocada, ela não deveria ser espiado o que tinha dentro. Todos já sabiam o que existia dentro da arca, mas ela não poderia ser tocada, ela deveria ser carregada nos ombros pelos levitas. Por isso que é maravilhoso quando nós escutamos os louvores, nós escutamos os louvores na casa do Senhor, ou até mesmo na nossa casa, porque os louvores, os levitas, eles atraem a glória de Deus. Os levitas, eles são responsáveis por atrair a glória de Deus para o nosso meio. E os sacerdotes, eles não poderiam tocar na arca e nem olhar para dentro, mas eles tinham apenas que transportar nos seus ombros. E a Bíblia vai dizer, com esse ocorrido, Davi, ele ficou triste. E ele se perguntou: como levarei a arca do Senhor? Como vou levar? Irmãos, nós vimos essa trajetória que o próprio Deus já tinha matado 70 homens lá atrás, apenas porque olharam para dentro da arca. Agora, no meio dessa carreata, um homem toca na arca e também é fulminado pelo próprio Deus. Davi fica muito triste com isso, e ele não sabe mais nem o que fazer, nem como transportar a arca até a cidade de Davi. E ali ele faz essa pergunta: como levarei a arca? E ali ele não obteve nenhuma resposta, porque toda aquela comitiva que estava com ele presenciou todo o acontecimento, tudo aquilo que tinha acontecido. Porque Uzá, ele quis fazer, ele agiu de boa fé e foi morto. E nenhum daqueles homens da comitiva de Davi se propôs a cuidar da arca. Nenhum daqueles homens se propôs a ser o guardião da arca, até que Davi encontrasse a forma de trazer a arca para a cidade de Davi. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos,